E é isso aí, Odair. Ontem, então, foi publicada a medida provisória que traz aí algumas alterações nas questões fiscais do nosso país e, mais uma vez, o governo federal, para cobrir os seus gastos, ampliando, aumentando os impostos pagos pelo povo brasileiro. Diferente do que na casa da gente, né? Na casa da gente, quando surge uma conta nova, a gente precisa, né, diminuir o gasto em outra área. Já no governo federal, não. Quando aumenta o custo, você simplesmente aumenta a carga tributária para cobrir este custo. E isso tem acontecido há muito tempo. Agora, com essa medida provisória que foi publicada ontem, o governo federal pretende aumentar em torno de 20 bilhões a sua arrecadação. Agora, é impressionante, porque todas as vezes que o governo fala sobre fazer ajustes fiscais, você nunca vê o governo cortando na própria carne. Nunca. Você só vê o Estado crescendo, aumentando cada vez mais, uma folha de pagamento que já em 2023 ultrapassava 400 bilhões de reais. E muitos privilégios, como a gente tem falado com muita frequência aqui. Basicamente, 4 pontos que ganham mais destaques nessas mudanças tributárias, nessa reorganização fiscal apresentada pelo ministro Fernando Haddad, que é a recalibragem do IOF, né? Foi muito criticado as alterações, então eles deram uma recuada, mas continuam mexendo no IOF. O segundo ponto, a tributação sobre jogos online. Vamos lá. Agora a gente tem uma CPI acontecendo no Congresso, uma CPMI acontecendo no Congresso, que não está dando em nada para variar. Então, querem regulamentar algo que a gente sabe que é ilegal, que é clandestino. Se vão aumentar ainda mais a carga tributária, isso só vai fazer com que eles fujam cada vez mais da legalidade. Essa que é a grande realidade. O terceiro ponto, a revisão de renúncias e incentivos fiscais. E o quarto ponto, que aí é um ponto muito crítico que precisa ser falado, é a tributação sobre algumas aplicações financeiras, que antes essas aplicações não se tinha impostos, não tinha carga tributária em cima dessas aplicações, que é a LCI e a LCA. Pois bem, quando o governo anuncia isso, ele diz, não, é que a gente vai taxar os mais ricos, né? Vamos taxar os mais ricos, os mais pobres não vão sentir isso, mas é muito simples entender, né? Tanto a LCI quanto a LCA. Então, a LCI é o crédito imobiliário, a LCA já é o crédito do agronegócio. O que acontece? O investidor, quando ele tem dinheiro, ele empresta o seu dinheiro para o banco. Então, ele empresta o seu dinheiro para a letra de crédito imobiliária. O banco pega esse dinheiro emprestado do investidor, do cara que tem grana, paga juros para ele. Paga juros para ele, porque com esse dinheiro ele empresta para as pessoas mais pobres poderem comprar os seus imóveis. Simples. O banco faz essa intermediação dos mais ricos com os mais pobres. Ocorre que a partir do momento em que o governo taxar, né, essa letra de crédito, o investidor vai dizer, tá, mas espera lá, eu vou perder dinheiro colocando aqui, então eu vou investir em outra coisa. Com isso, o banco não vai mais ter tanto crédito imobiliário e não vai ter tanto crédito para o agro, que são duas áreas fundamentais, a construção civil e o agro, que a gente sabe que tem uma grande responsabilidade na economia do nosso país. Veja só, fazem de conta que estão taxando só os mais ricos, quando na verdade estão afetando diretamente os mais pobres. Trabalham com a ignorância da maioria das pessoas, né? Que não vão atrás da informação, que seguem, né, aquilo que ouvem falar sem investigar, sem se aprofundar mais, né, Arão? Com isso, então, o fim dessa isenção de impostos nessas duas letras de crédito que os investidores usavam muito, porque eles tinham uma certa segurança nessas letras. A partir do momento em que ele colocava o seu dinheiro, eu tenho dinheiro guardado, por que eu vou deixar guardado na poupança que rende pouco? Ou na conta corrente, né? Eu vou pegar esse dinheiro e vou colocar numa letra de crédito. Vou emprestar para o banco até porque
é isento de imposto de renda. E são letras de crédito de médio e longo prazo, então Exato. O investidor já colocava lá com uma certa segurança, e também para a própria letra previa isso. Então o apoio a essa tanto aos investidores ali do agronegócio e também do imobiliário estava meio que garantido durante certo tempo, né? Porque era rentável para quem investia e tinha que investir durante um determinado tempo mais longo, né? Exatamente, rentável, isento de imposto de renda, né? E para o banco, excelente, porque pagava em cima daquilo e podia emprestar para as pessoas mais pobres. E aí faz com que a economia gire. A partir do momento que o governo agora coloca o dedo ali, né, 17,5% de imposto de renda em cima das letras de crédito, os investidores com certeza vão buscar outros mecanismos. Para outros meios aí mecanismos que tenham isenção ou que tenham pelo menos menos taxação. E com isso, o banco não vai mais poder emprestar tanto. Arão, situação aqui também levantada na nossa enquete do dia de hoje, a gente já está repercutindo desde ontem a situação do Universidade Gratuita. Inclusive ontem a gente entrevistou a nossa secretária de Estado da Educação, que falou também aqui para nós com relação a esse assunto, dizendo que o governo do Estado está com afinco investigando e querendo saber quem são as pessoas que estão se utilizando indevidamente do recurso, mas de fato alguma coisa falha, né, quando faz a eleição, ou seja, quando admite alguém para que tenha acesso a esse tipo de benefício. Tem aquela trend das redes sociais que fala, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Universidade Gratuita, basicamente, tem acontecido isso. O que é natural num programa deste porte, em um programa novo como este. Então, o governo lançou, com a aprovação da Assembleia Legislativa, colocou bastante dinheiro público nesse programa. Nós sabemos que o principal motivo foi para salvar o sistema CAF, essa que é a grande verdade, que o sistema CAF é muito importante na história de Santa Catarina para o desenvolvimento regional, mas, evidentemente, que também trouxe muitas oportunidades para jovens que sonhavam com o ensino superior. Ocorre que Universidade Gratuita tem 2 pontos que precisam ser reavaliados, Odair. O primeiro deles é esse que o governo tem falado agora a partir da investigação apresentada pelo Tribunal de Contas. Infelizmente, em uma sociedade, muitas pessoas se aproveitam, né, por benefício próprio. E acaba acontecendo o que aconteceu. Né? Esconde um patrimônio aqui, esconde um patrimônio lá, faz de conta que não mora mais com o pai e com a mãe, né? E, enfim, consegue a bolsa de estudos. Esse é um caso que precisa sim ser investigado e precisa ser aprimorado. Não dá para deixar da forma como está. A impressão que eu tive quando eu conheci um pouco da Universidade Gratuita é que estava um pouco desburocratizado demais, estava muito solto o negócio. Muita declaração a próprio punho. Então, sim, precisa ter uma investigação. E o segundo ponto da Universidade Gratuita é a situação do aluno ter que se matricular para depois ele apresentar a documentação para daí sim ele saber se terá ou não direito à bolsa de estudos. Isso também é um problema, porque isso tem, de fato, endividado muitos estudantes que sonham com o ensino superior, que sonham em ser bolsistas da Universidade Gratuita, fazem a matrícula e depois, quando chega abril, maio, descobrem que não serão contemplados e aí tem uma dívida gigantesca de 4, 5 mensalidades. É um outro ponto que precisa ser aprimorado. Isso não tira o mérito do programa Universidade Gratuita. Eu tenho, inclusive já tratei aqui no ponto de vista sobre esse assunto, eu tenho algumas críticas pelo fato de que nós sabemos que a educação básica em Santa Catarina não vai bem, né? E esse recurso, o governo do estado deveria ter como prioridade a educação básica. Né? Então precisa se investir mais na educação básica. No entanto, a Universidade Gratuita é um excelente programa que precisa ser valorizado, tem dado muita oportunidade para muitos jovens. Eu conheço alguns jovens aqui da nossa região que têm estudado na FURB com essa bolsa de estudos, tem ajudado muito o sistema CAF também, né? Agora esses ajustes precisam ser feitos e com
com lupa para não permitir que o dinheiro público vá para pessoas que não precisam do apoio do público.